Nós iremos hoje, a partir de hoje, falar acerca do novo nascimento e as suas evidências, ou seja, as suas provas. Será que uma pessoa que está frequentando uma igreja local, às vezes leva a Bíblia, a pergunta é, será que todas as pessoas que se portam assim são realmente cristãs? Será que elas realmente nasceram de novo? Eu vou passar aqui a palavra para o pastor Arlan, que ele tem uma bela introdução ao assunto para nós, tá bom? Fica aí sintonizado, acompanhe em nome de Jesus. De fato, pastor Arlan, esse é um tema caríssimo, importante e também empolgante. O Senhor Jesus Cristo disse que haverá no meio do trigo joio, haverá no meio das ovelhas bodes. Então, nem todos que têm aparência de piedade são verdadeiramente cristãos. Então, a partir de hoje, nós iremos iniciar essa série de estudos em nosso diálogo bíblico pastoral, falando sobre o novo nascimento e suas evidências, suas provas. E nós temos certamente muito a aprender. O nosso esboço geral, ele é composto de 4 tópicos maiores: o significado, a importância, a necessidade e as evidências do novo nascimento. Hoje nós iremos nos concentrar apenas no significado, no que vem a ser o novo nascimento. É interessante que o novo nascimento, pastor Arlen, é uma obra sobrenatural do Senhor, onde ele comunica a determinadas pessoas nova vida espiritual. Logo, no novo nascimento, a pessoa nasce de Deus. Ela nasce do alto, ela nasce de cima, ela é recriada pelo Todo-Poderoso. E eu quero levar nossa audiência a se concentrar agora na passagem bíblica de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. Lemos assim um texto bíblico. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Essas palavras joaninas são muito ricas, e eu preciso me debruçar nessas palavras com você nesta noite, prezado ouvinte. No versículo 11, João diz que veio para o que era seu. Primeira pergunta, quem é que veio aqui? Cristo. João está falando que Jesus Cristo, ele veio para o que era seu. O que significa seu aqui? Seu significa a sua criação, o habitat, o planeta. Ele veio para aquilo que pertence a ele. Ele não veio a uma propriedade alheia. Não. Ele é o Criador de tudo, gente. Em João capítulo 1, versículo 3, lemos: todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o versículo 10 de João capítulo 1. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, quando o texto diz veio para o que era seu, nós temos aqui um plural neutro que sinaliza para a criação. Então, Jesus Cristo, sendo um criador da criação, ele veio para aquilo que pertence a ele, para a sua criação. Mas o texto prossegue e nos informa: e os seus nessa criação não o receberam. Então, Cristo veio ao planeta criado por ele, e aqueles que, nesse caso aqui, especificamente é uma referência aos judeus, não o receberam. Então aqui a gente percebe que Jesus é proprietário tanto da criação como das pessoas que estão nessa criação, as suas criaturas. Isso é um reflexo, é um eco do Salmo 24, verso 1, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Jesus veio para que era seu, o que era seu, e os seus, os judeus aqui, primariamente, não receberam. Ou seja, Jesus Cristo veio
no planeta Terra, criado por ele, e os judeus, não receberam. Para quem não sabe, Israel como nação rejeitou Jesus como sendo o Messias de Israel. Isso é tão verdade que em Mateus capítulo 23, versículo 37, nós temos um lamento de Jesus contra Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então Cristo veio para o que era seu, e os seus o negaram, o rejeitaram, não creram nele, não receberam. Mas ouça aí o versículo 12. Mas, apesar de muitos judeus de Israel como nação ter rejeitado Jesus, porém, a todos quantos o receberam, receber aqui é um sinônimo de crer, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, é nesse momento, pastor Arley, que ela nasce de novo. Ela crê no Salvador, arrependido dos seus pecados. E Deus então vai comunicar a essa pessoa nova vida espiritual. Mas a pergunta a ser feita e também respondida é: de quem é a vontade? De quem é o poder para uma pessoa nascer de novo? Olha o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqueles que nascem de novo, nascem do alto, nascem de Deus, não é a vontade necessariamente dele, é vontade de Deus. Ele não tem poder para nascer de novo, o homem não tem. Então, tanto o desejo aqui, pastor Arlen, como o poder são de Deus. Perfeito. É Deus quem dá vida a quem ele deseja dar, e ele faz isso com o seu supremo poder. Não é da vontade do varão, da carne, do sangue, mas é vontade de Deus. Qual é, pastor, a grande lição que temos desse fato? Já que é Deus quem comunica nova vida espiritual na vida daqueles que ele quer, qual é a grande lição para nós? A grande lição, a priori, é que somente Deus pode dar nova vida espiritual. Perfeito. Porque é Ele que infunde a sua vida no coração dos crentes. Então, o homem, ele não pode fazer isso pelo seu próprio poder, mérito, capacidade. É uma obra exclusiva de Deus. Então, nós vamos, à medida que estivermos aqui nesse diálogo bíblico-pastoral, tratando dessa temática, vamos perceber que, de fato, a Escritura ela atesta claramente que é uma obra exclusiva, privativa de Deus. O homem não pode nascer de novo por ele mesmo. É interessante que, e veremos isso, né, posteriormente, no diálogo que Jesus Cristo ele teve com Nicodemos, aquela expressão que fala que é necessário nascer de novo. Isso. Aí tem pessoas que pensam, é necessário, então eu vou nascer por mim mesmo. Não. É Deus e somente Ele que pode comunicar a um pecador a nova vida espiritual. E isso, reverendo, é endossado nas palavras do apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios. No capítulo 2, versículo 1, antes dele descrever o cenário do crente antes de Cristo, ele começa o texto dizendo que Deus fez pelo crente. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. O texto nos mostra uma ação de Deus. Deus ele teve a iniciativa de vivificar os crentes da cidade de Éfeso. Qual era o estado deles? Eles estavam mortos em delitos e pecados. Aí Deus fez o quê?
mesmo o homem estando ali morto. Essa palavra mortos, a gente já pregou esse texto em outro momento, vem do grego necros. E dessa palavra necros, nós temos a palavra necrotério. Então, uma pessoa, antes de ser salva, qual era o estágio dela? Qual era a situação dela? Eles estavam mortos. É um necrotério espiritual. Ou seja, eles não tinham a vida de Deus em si, estavam mortos. Aí Deus, ele toma a iniciativa pela sua vontade e poder e faz o quê? E vos vivificou. Deus ele agiu, pastor Arne. Deus operou. Ele vivificou os crentes. Ele infundiu nova vida espiritual na vida dos seus. Louvado seja o seu precioso nome. Glória a Deus. E, biblicamente falando, nós vamos perceber que a Escritura Sagrada apresenta aí duas maneiras pelas quais o Senhor Deus, pela sua vontade e poder, ele realizou essa obra de regeneração na vida dos crentes. Isso é maravilhoso porque nós vemos na Bíblia que o próprio Deus, ele usa os seus meios gloriosos para poder realizar essa grande obra que o homem não pode realizar. Dar nova vida, vivificar, fazer com que uma pessoa que está no estado de morte, desprovido da vida de Deus em si, possa desfrutar da vida de Deus. A pessoa nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus. Quais são essas forças operacionais que Deus utiliza para poder vivificar uma pessoa, pastor Alain? São duas. Através do poder do Espírito Santo e através da pregação das Escrituras. Então vamos aqui por partes. Em primeiro lugar, Deus ele dá nova vida espiritual. Ele faz uma pessoa nascer de novo, nascer do alto, através do poder do Espírito Santo. Conforme as Escrituras, em João, capítulo 16, versículo de número 8, pastor Ali, é o Espírito de Deus quem compenetra o coração do pecador. O pecador ele não quer Deus, ele está alienado de Deus, ele não tem a vida de Deus, mas o Espírito da verdade compenetra o seu coração. Lemos assim em João 16, 8, e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o homem, como posto, sem Cristo, aceitando ou não, ele está morto espiritualmente. Ele não quer Deus. Ele está sem a vida de Deus, distante de Deus, mas o Espírito Santo convence o seu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo dá consciência ao pecador que ele é pecador, que ele merece a condenação. O Espírito Santo dá consciência ao homem que ele precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Então o Espírito Santo convence. E quando a pessoa ela é convertida pelo poder de Deus, é nesse momento que o Espírito Santo, o que ele faz? Ele dá nova vida, regenera. Glória a Deus. Paulo vai dizer em Tito, capítulo 3, versículo 5, de forma incisiva, essa grande verdade. O Espírito Santo regenera os crentes. Lemos assim a palavra de Deus em Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não foi por meio de obras humanas, não foi porque o homem merece, mas foi pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo sela o crente, assegura a sua salvação eterna. Isso é tão verdade que Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele vai confirmar:
em quem também vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, pastor Arne, o Espírito Santo, ele comunica a nova vida espiritual na vida do crente. Ele convence, compenetra, ele sela, ele leva uma pessoa que está morta, que está alienada de Deus, a declarar Jesus é o Senhor e a viver à altura dessa profissão de fé. Louvado seja Deus. É impossível, reverendo, uma pessoa afirmar que Jesus é o Senhor e viver à altura dessa profissão de fé se não for pelo Espírito Santo. Isso. Paulo vai corroborar, vai confirmar essa grande verdade em sua primeira carta aos Coríntios 12, versículo 3, dizendo: portanto, os quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Existem pessoas que até declaram Jesus é o Senhor, só que a vida desmente essa declaração. Mas quando a pessoa fala Jesus é o Senhor e a sua vida condiz, coaduna com essa profissão de fé, isso é obra do Espírito Santo, pastor Arne. Somente Ele. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Tomara a Deus que enquanto nós estamos aqui falando acerca desse tema tão importante, o Espírito Santo possa visitar os ouvintes e compenetrar os seus corações no mais profundo, pastor Arlan. Assim seja. Essa é a nossa oração. Mas, além da ação poderosa do Espírito Santo na obra de regeneração, do novo nascimento, Deus ele usa um outro recurso que está intimamente ligado com o Espírito, inclusive o Espírito Santo se vale desse segundo recurso aqui, que é a pregação das Escrituras, a pregação do Evangelho. Glória a Deus. Eu quero poder comprovar isso, juntamente com o pastor Arlan, para que você, ouvinte, venha entender a importância da pregação da palavra. Existem pessoas que depreciam, que dizem o seguinte: não, mas é muita pregação. Aqui, a Bíblia em Foco já diz tudo. O maior tempo é para a palavra. Glória a Deus. E até os hinos, aquilo que a gente fala aqui antes do momento da pregação, do estudo, do diálogo bíblico pastoral ou teológico, é banhado de Escritura. Perfeito. O hino é baseado na palavra e por aí vai. Eu quero aqui, devido ao tempo, remir o mesmo e ler aqui João capítulo 17, versículo 20. Jesus Cristo ele está orando ao Pai na chamada oração sacerdotal. Ele está intercedendo, ele ora por si, ele ora pelos 11 discípulos que estavam presentes ali naquele momento, e ele intercede pelos futuros cristãos que contemplam todos os cristãos que inclusive estão nos ouvindo agora, não é, pastor Alain? Justamente. Cristo orou por nós. No versículo de número 20, ele vai atestar dizendo o seguinte ao Pai: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Percebeu, ouvinte? Pela palavra, o pecador crê em Jesus. Pela palavra, o homem é alcançado com a nova vida de Deus. Maravilha. O homem não pode crer em Jesus para a salvação se não for por intermédio da pregação da palavra. O apóstolo Paulo ele vai confirmar isso em Romanos de pelo menos duas maneiras. A começar aqui por Romanos capítulo 1, onde ele vai retratar o poder de Deus pelo Evangelho para salvar. Dinamis. E depois ele, no capítulo 10, ele vai mostrar também a necessidade da pregação do Evangelho para que o homem possa alcançar a fé para a salvação. Em Romanos capítulo 1, 16, ele declarou assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, portanto, ele está reconhecendo o poder e a eficácia da palavra para poder salvar o pecador. E ele não tinha vergonha de pregar o Evangelho. Ele explica o porquê ele não tinha vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O evangelho pregado é o recurso que Deus usa para poder infundir a sua vida na vida do pecador. Profundo. Capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai ratificar, ele vai confirmar essa verdade da importância da pregação do evangelho, da palavra, para a salvação e regeneração do homem. Ele disse, ele vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou, conforme outras traduções, pela pregação de Cristo. Percebeu, ouvinte? Pela pregação do evangelho, pela pregação da palavra, o Espírito Santo visita o homem que ouve essa mensagem, quebrando seu coração, convence, lhe comunica o novo nascimento. Que maravilha. Então, de fato, sem a pregação das Escrituras, não tem como uma pessoa se tornar uma nova criação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o novo nascimento se dá pela ação poderosa do Espírito Santo e pela pregação das Escrituras Sagradas. O mesmo Paulo, reverendo, agora em 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai atestar essa veracidade de que sem a pregação do Evangelho das Escrituras, não tem regeneração, não tem salvação, não tem como uma pessoa nascer de Deus sem ouvir a pregação pura e fiel das Escrituras Sagradas. Disse o apóstolo Paulo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aquilo que era loucura para os homens é o poder de Deus para salvar os que creem. Glória a Deus. E é interessante que nesse período as pessoas prezavam muito pela filosofia, pela retórica, mas o enfoque de Paulo é o evangelho, pastor Arne. Exatamente. O que vai levar um pecador a receber de Deus nova vida é a pregação vibrante, fiel, poderosa da palavra da verdade. Glória a Deus. Se os crentes nos ouvem agora, é porque um dia eles ouviram a palavra de Deus. Agora é de se duvidar. Se uma pessoa diz ser cristã e não gosta de Bíblia, de palavra de Deus, isso indica que, na verdade, essa pessoa não foi regenerada. É inviável, reverendo. É impossível uma pessoa dizer, eu sou crente, eu fui salvo, eu tive um encontro com o Salvador, mas ele despreza a palavra. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versículo 18, ele vai dizer, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Mais uma vez, a regeneração, o novo nascimento, depende da vontade de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então não restam dúvidas, sem a pregação bíblica, o homem não pode ser transformado e salvo. O apóstolo Pedro, ele, na mesma esteira aí de Tiago, ele vai dizer o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Note bem, ouvinte. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ele está mostrando aqui para os seus leitores iniciais o que Deus usou para poder gerá-los. Ele diz aí, sendo de novo gerados. Essa expressão indica a regeneração ou o novo nascimento. Sendo de novo gerados. Aí ele vai explicar com que os cristãos não foram regenerados. Não de semente corruptível. Mas que semente foi essa? Ele diz, mas da incorruptível. Aí ele explica, que semente é essa incorruptível? Pela palavra de Deus. Viva. Que permanece para sempre. Então, para a gente concluir esse ponto, o que significa o novo nascimento?
O novo nascimento diz respeito à nova vida espiritual que o Senhor concede aos seus através do Espírito Santo e da sua palavra. Então, fica aqui uma lição para os pregadores. Pregador, pregue a palavra. O Senhor Deus, Ele quer salvar. Ele quer que pessoas nasçam de novo. É nosso papel, pregador, pregarmos única e exclusivamente a palavra de Deus no poder do Espírito Santo.